Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Anadia, Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Excelências, queridas e queridos amigos, família do ciclismo, família para abranger todos, para abranger atletas, técnicos, dirigentes, clubes, federação, todos os que amam o ciclismo. Não deve haver criança ou jovem português, desde os anos 50, 60 do século passado, que não tenha na sua memória uma bicicleta. Ou a sua, ou a de um familiar, ou a de um amigo, ou aquela que via na televisão, em notícias desportivas, em filmes ou noutro qualquer tipo de programa. Isto para não falar no que lia na imprensa desportiva ou ouvia na rádio. E mesmo hoje, em que o mundo mediático se alargou ilimitadamente, a bicicleta continua a acompanhar a vida de muitas crianças, desde as primeiras idades da sua descoberta do mundo. Confesso-vos que tive uma bicicleta muito tarde, o que devo à forretice da minha mãe. Só aos 9 anos de idade, em 1957, e que ela fez parte da minha vida, dos meus tempos livres e sobretudo de férias, até aos 17 anos de idade. Morava numa Lisboa ainda antiga, ia para o liceu a pé, de perto que era, e no Jardim da Estrela as regras não facilitavam na altura as corridas de bicicleta. Mas depois retomei a bicicleta nas circunstâncias mais variadas. E a mais original foi na Alemanha, quando fui preparar uma prova académica em Munique. Andava de bicicleta, ia buscar os livros de bicicleta, trazia-os de bicicleta, ia para a universidade de bicicleta, voltava para o quarto lugar de bicicleta, redescobri a bicicleta. Mas em contrapartida, desde os meus 6 anos era fanático das voltas a Portugal. Conhecia os nomes dos ciclistas todos, inventava corridas de caricas com estearina e os nomes deles colados. E não perdia uma história que me era contada pelos meus pais, ou lia sobre um pré-histórico José Bento Pessoa e, sobretudo, os 2 históricos Nicolau e Trindade. Mas ia mais longe. Vibrava com o Sousa Cardoso e, sobretudo, com o Alves Barbosa. Foi o ciclista da minha infância e começo da adolescência. Eu mal imaginava que haveria de conhecer pessoalmente esse meu ídolo muitos anos envolvidos. E em pleno fim da adolescência, chegou a vez do ainda jovem Joaquim Agostinho, que também viria a conhecer pessoalmente mais tarde, muitas décadas antes de outros campeões e campeoníssimos chegarem, como é o caso do nosso Rui Costa hoje. Não perdia uma etapa da nossa volta, como da volta à França ou da volta à Espanha. Ia para a rua ver os ciclistas passar, num prazer incontido, feito da espera, nunca mais chegavam, dos batedores, dos carros de apoio, do carro vassoura e, num instante sublime, dos segundos fugazes que pareciam eternidades, em que um fugitivo se isolava ou um pelotão compacto e indecifrável mal surgia, já tinha desaparecido. Mas o essencial não era o que não tínhamos visto nem percebido, era o gesto, era o significado do momento. Partíamos para casa felizes. Em 1965, já eu tinha 16 anos,
li um editorial de Augusto de Castro, diretor do Diário de Notícias, que não mais esqueci até hoje. De tal maneira que, quando fui convidado para este nosso encontro, telefonei ao Ferreira Fernandes, diretor atual do Diário de Notícias, e pedi que ele me arranjasse. Ele disse: mas você lembra-se de um artigo de 65? Lembro. Foi um artigo que li sobre a volta a Portugal. Ele andou à procura. Pelo meio informou-me que a primeira volta a Portugal de bicicleta, versão Ferreira Fernandes, tinha sido inspirada no itinerário pela volta a Portugal a cavalo, coisa que acreditei, por ser dita por ele. Mas fui redescobrir um artigo 54 anos depois. Quem o escreveu foi um senhor que, na altura em que o escreveu, tinha 82 anos. Ter 82 anos em 65 é como ter mais de 100 anos hoje. Que vivia longe do mundo, vivia num hotel, acordava tarde, sentava-se na cama, pedia ao capachinho que colocava para se sentir à vontade e depois escrevia o seu editorial. E nesse editorial ele tentou explicar aos importantes da ditadura porque é que o Diário de Notícias apoiava a volta a Portugal e qual era o fascínio da volta a Portugal e do ciclismo em Portugal. Eu que o li em 65, reli-o agora e vou ter que vos impingir o artigo. Chamava-se O Elogio da Volta. Na altura era a 28ª edição. Augusto de Castro, nessa ocasião, já era salazarista e conservador. Tinha sido republicano, progressista, diretor do Diário de Notícias com menos 60 anos, apadrinhado por Sebastião Magalhães de Lima, que escreveu um bilhetinho a dizer que ele era um homem talentoso e progressista. Eu, por acaso, mais tarde, comprei o bilhetinho num leilão e guardei-o, porque o mesmo talentoso jornalista continuava talentoso, já não era progressista. Mas escrevia muito bem, muito conservador, alguns dos presentes dirão mesmo reacionário, mas tinha de explicar, naquela altura, qual era o fascínio da volta. Começava por dizer assim: é um espetáculo banal, bem sei, mas espetáculo profunda, enraizadamente popular. Pois queixava-se: também me confrangi durante muito tempo perante a desproporção que rebaixa talvez os privilégios que a inteligência se atribui entre a indiferença crescente das multidões pelos grandes motivos de cultura e o entusiasmo cada vez mais avassalador pelas grandes manifestações simples, coletivas, instintivas deste tempo. E dava um exemplo. Numa gare de Paris, uma cancionetista francesa da moda apanhava o comboio para ir para os Estados Unidos da América e era uma multidão ululante. No mesmo comboio ia a cientista Madame Curie num compartimento de segunda classe e não tinha ninguém a despedir-se dela. E ele comentava: desolador sem dúvida, mas o feitio do meu espírito leva-me a procurar compreender em lugar de julgar. E compreendi. Compreendi primeiro que uma coisa é a celebridade e outra a popularidade. Isto é muito importante para os políticos perceberem. Bom, comentário meu, não é dele. E compreendi depois que o povo não pode entender senão o que conhece. Isto já é dele. E o que sai do fundo instintivo de meia dúzia de grandes sentimentos, simples, que compõem a sua ardente alma coletiva. E não tenhamos ilusões nem desdéns. Esse fundo de ingenuidade que tem qualquer coisa de comovente não é apanágio do nosso país nem da sua pretendida falta de educação. É universal. E aí começa a explicar o sucesso da bicicleta, do ciclismo e da volta. Primeiras razões. A bicicleta não é apenas um desporto popular. É também um desporto essencialmente provinciano. Seria talvez preferível que no campo da cultura física o farmacêutico, o professor,
o lavrador e o barbeiro de Peras de Cima e de Maçãs da Serra praticassem a aviação, jogassem o ténis ou fizessem exercícios náuticos. Mas a verdade é que em Peras de Cima, em Maçãs da Serra, não pode haver campo de aviação, cortes de ténis, nem regatas à mão de semear. É em bicicleta que o prior da freguesia vai à tarde dar uma vista de olhos ao pomar ou à vinha, que fica a 6 quilómetros da terra. É em bicicleta que o mestre de obras se desloca para ir visitar os prédios que traz a empreitada. O barbeiro vai ao seu ofício pela manhã e à tarde pedalando. Talvez gostasse mais de ir em Rolls Royce, mas as barbas ainda não deram para o automóvel. O pedal é o exercício companheiro dessa gente. E no povo, os espíritos apaixonam-se pelo que lhes é familiar. Quer esse povo seja o de Val de Leitões, quer o de Banhola de Bigorna ou de Vésiné. A alma humana no seu fundo é a mesma em toda a parte. Mas ele diz mais uma razão para se gostar da volta. Nas grandes provas, ciclistas que a interessam, a multidão vê apenas o frágil e simpático aparelho que é o do seu desporto. Mas vê também o corredor, que é povo como ela, que se chama Nicolau, ou Faísca, ou Narciso. É um dos dele, povo, que corre, que vence, que luta ao sol e ao pó, como ele também labuta. E depois, quando o corredor passa, preto de terra, queimado pelo agosto ardente, é como que a estrada que ele traz consigo, a estrada que não é apenas um caminho que se conhece e que se percorre, mas que é para a aldeia isolada ou para a vila sertaneja um sentimento também, um pouco dessa tentação da distância que constitui o fundo de todos os sonhos e de todas as aventuras. A estrada tem a sua imensa poesia. A estrada é qualquer coisa que fica para além de nós, e para o homem da serra ou para o habitante do interior, a estrada é o horizonte, como a estrela é o céu. E mais adiante, acrescenta um quarto argumento. O corredor passa pedalando, e com ele vem a romaria, a gente de longe, bandeiras, uma espécie de arraial ambulante. É um dia de festa. A comitiva que anda a dar a volta a Portugal, qualquer coisa, senhor prior, como a volta ao mundo, leva-lhe a sociabilidade, o contacto com outras terras, o ar das cidades. Santa Maria Santíssima, aquela gente vem de Lisboa e já passou por Braga. Os senhores que vão todos os anos a Paris, intelectuais, já pensaram no que isso representa para o Luís da Tenda, que vive em Peras de Cima e que foi uma vez há um horror de anos a Vila Pouca? E remata no final do editorial: o povo ama tudo o que lhe dá uma imagem da vida. E que imagem mais simples da vida do que essa gente que passa, que procura passar uma adiante da outra, que corre atrás de uma ilusão que se chama para uns o êxito, o amor para os outros, a felicidade para todos. No fundo, que fazemos nós, os que desdenhamos, se não dar a volta à vida? A eterna volta por essa estrada desconhecida do destino. Correr. Mas o que é que toda a gente faz se não pedalar desde que nasce até que morre? Toda a filosofia, afinal, está, salvo seja, nos pedais. E aquele entre os presentes que nunca desejou, na grande corrida da fortuna, vestir a camisola amarela, que levante um dedo. Bom, que me desculpem o alongado da leitura de um texto aparentemente tão datado, tão conservador, mas nele encontrei um pensamento, umas ideias básicas, muito antigas, mas que, atualizadas, têm muito significado ainda hoje. Primeira, a ligação ao povo. É uma realidade popular.
Segunda, a ligação ao povo de todo o nosso Portugal. Na altura, era uma das poucas ligações existentes entre todo o Portugal. Terceira, o papel de coesão social entre classes e entre territórios. Sobretudo naquela altura, em que os atrasos e as desigualdades eram chocantemente muito maiores. Quarto, a função da transformação social, de mudança da sociedade. Quinto, o sentido democrático. É um desporto profundamente democrático. Tudo isto presente no ciclismo, desde uma altura em que o atletismo não era o que viria a ser, e que só o futebol começava a afirmar-se como desporto de massas. E mesmo assim, depois do ciclismo. O ciclismo já era e foi sempre desporto de massas, desporto popular, com ou sem competição. Antes ainda de ser um desporto de lazer, uma forma de fazer turismo, uma vocação ambientalista ou ecológica, uma maneira de repensar as cidades, uma modalidade de exprimir a qualidade de vida. E se somarmos a isso o prestígio nacional, interno e externo, que o ciclismo nos proporcionou, olhando a mais de um século de palmarés, é notável a história que estamos hoje a celebrar. Sem o saber, a prosa condescendente, ultramontana, longínqua, distante de uma perspectiva democrática, concebida para explicar a um regime e aos importantes do regime porque é que patrocinava a volta a Portugal, essa prosa tinha um mérito. Acabava por confessar, com aquela inevitabilidade que os jornalistas sempre trazem consigo, os encantos e os méritos da bicicleta, do ciclismo e da competição em ciclismo. E também, nos dias de hoje, por que razão a União Velocipédica Portuguesa nasceu há 120 anos e continua bem viva na Federação, sua sucessora, sem descontinuidades. São realidades populares, das mais populares de entre as desportivas e não desportivas. Vêm do povo e continuam no povo. São apelo e tradução de democracia e hoje, por outras formas, também de desenvolvimento humano. Ao decidir como decidi, condecorar com o título de membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique, a Federação, hoje em festa, decidiu, para agradecer 120 anos, não desta direção só, mas de todas as direções, de todos os dirigentes, de todos os atletas, de todos os milhares ou mesmo milhões de portugueses que, competindo, assistindo, acompanhando ou apoiando o ciclismo, deram e dão e vão continuar a dar um contributo para um Portugal melhor.